Olá, Wadson Ribeiro, meu nome é Thiago Risse, sou editor executivo do portal BHZ. É um prazer recebê-lo aqui na nossa rodada de entrevistas com todos os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Já é uma tradição, já é um costume do BHZ fazer rodada, dar esse espaço para todos os candidatos desde 2016, mas neste ano é um pouco diferente. A gente saiu da nossa redação, do nosso estúdio, porque a gente fez uma questão técnica, tanto de imagem quanto de som, mas também nada substitui esse olho no olho, então a gente fez questão que fosse presencial e para que a nossa saúde não fosse colocada em risco por causa da pandemia de Covid-19, nenhum lugar melhor do que aqui o auditório da Faculdade de Pitágoras. Muito obrigado. Tiago, eu que agradeço a oportunidade e esse trabalho de vocês, que é um trabalho, antes de mais nada, de valorização da democracia, num momento tão importante para o país, que são as eleições municipais. Eu que agradeço o convite. Bom, a entrevista também pela primeira vez vai ser conduzida apenas por mim, mas lógico, não estou sozinho, tem toda a equipe técnica e também a pauta é produzida pelos repórteres Rafael de Oliveira e Vitor Fornes. A entrevista ela vai ser dividida numa primeira parte mais propositiva, a gente vai falar das áreas, educação, saúde, segurança, para ouvir suas propostas, e depois mais sobre você, sobre sua candidatura, sobre política, uns 45 minutos estimados, ok? Então vamos lá, vamos começar. Parece que os temas já importantes foram até potencializados, por essa pandemia. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre saúde. Lógico, é uma saúde, um sistema já bastante comprometido pela pandemia, mas continua tendo os problemas de sempre, como, por exemplo, demora nas consultas, a marcação, demora muito até que a consulta seja de fato realizada. Caso eleito, qual vai ser sua solução? Olha, Thiago, a nossa prioridade central é a atenção primária à saúde, Eu acho que um sistema de saúde que não funciona é quando você olha os hospitais estão congestionados, estão superlotados. O melhor remédio para isso é uma medicina preventiva ou atenção primária. O que nós queremos é fortalecer as equipes de saúde da família, de modo a fazer com que as doenças sejam prevenidas já a partir dos bairros. E também as unidades básicas de saúde, que nós, além de fortalecer as equipes de saúde da família, queremos também fortalecê-las, Inclusive com a possibilidade de termos as chamadas UBS sentinelas, que funcionariam 24 horas para desafogar um pouco a demanda pela urgência. Muitas vezes, nessas UBSs, você pode ter ali o seu primeiro contato, o seu primeiro atendimento. Claro que ela não substitui o papel da urgência, da emergência, mas também é uma forma de aliviar um pouco os hospitais. Então, para nós, a atenção primária ela é o fundamental, é isso que nós queremos, e também defender o SUS, Eu acho que alguns candidatos que têm uma certa ideia de que o Estado tem que ser mínimo, eu penso o contrário, Eu acho que a pandemia mostrou que as políticas públicas precisam ser mais fortalecidas e o SUS está aí para mostrar que isso é verdade. Então eu sou um defensor do SUS e sou um defensor da atenção primária como uma questão primordial para a saúde no município. Perfeito. O Calil ele já conversou aqui conosco e a gente perguntou sobre dois assuntos que foram bastante importantes dentro da área de saúde na gestão dele. A inauguração da UPA Norte, teve uma remodulação, vamos dizer assim, e teve muita reclamação, tanto de falta de estrutura, quanto também até mesmo de agressão sofrida pelos funcionários. Ele falou que é assim mesmo, que sempre tem alguém reclamando, que sempre quando inaugura tem algum problema. E também, já nessa mesma pergunta, queria falar sobre a maternidade Leonina Leonor Ribeiro, que foi uma promessa de campanha do atual prefeito, e ele aqui reconheceu que falhou e que não vai inaugurar todo aquele aparato. Sobre esses dois assuntos, o que você tem a dizer? A UPA Norte realmente é assim mesmo, não tem o que ser feito, e a maternidade é melhor não inaugurar de fato? Não, ao contrário, eu penso que nós devemos inaugurar a maternidade, isso faz parte também de uma política de prioridade à primeira infância, e significa ter cuidado com a gestante, com o parto e depois com a primeira infância. Eu acho que é fundamental nós termos a maternidade em funcionamento. E sobre a UPA, um grande problema que nós temos, Thiago, é o seguinte: não basta no Brasil as construções, mas é preciso se pensar na gestão desses equipamentos. Eu sou formado em administração pública, eu sei que muitos prefeitos gostam de inaugurar obras, mas não se preocupam com o custeio da obra. O SUS ele é subfinanciado,
E não adianta eu ter uma UPA inaugurada, mas se eu não tenho um custeio para manter médicos, enfermeiros, atendimentos. Então, eu acho que é isso que acontece com a UPA Norte e, portanto, não cabe ao prefeito negar a realidade da existência da UPA Norte e nem achar natural acontecer esses incidentes. O que nós precisamos é alocar recursos para, uma vez inaugurada, ela funcionar como deveria funcionar. A gente vai falar sobre educação daqui a pouquinho, o próximo tema. Foi muito falado a dificuldade, né, de uma solução, obviamente, com a pandemia, e a educação à distância, né, como separava bastante, né, mais uma questão de desigualdade aí no nosso Brasil, aqui na nossa realidade, aqui em Belo Horizonte. Uma das suas propostas previstas é a telemedicina. E eu te pergunto, como driblar justamente esse nosso perfil, né, essas nossas desigualdades com essa sua proposta? Não, em primeiro lugar, a pandemia mostrou o abismo educacional que Belo Horizonte vive, né? Belo Horizonte, as crianças ficaram, na sua maioria, 6 meses sem nenhum tipo de educação remota, o que demonstra que encarar uma pandemia não é só o isolamento social, mas é também outros aspectos, como garantir, né, internet, garantir equipamentos para que essas crianças possam estar incluídas digitalmente e terem tido condição de acessar essas aulas remotas, o que em Belo Horizonte não ocorreu, e que pode ocasionar um êxito escolar enorme. Por isso que a nossa prioridade no pós-pandemia é não deixar nenhum estudante para trás. Nós temos que ir na casa desses estudantes, nós vamos buscá-los para que voltem à escola, então isso é fundamental. No que diz respeito à telemedicina ou consultas à distância, ela não vem substituir o sistema atual. Ela é mais um mecanismo para que a gente possa desafogar determinadas modalidades, especialidades médicas que você, como equipe multidisciplinar, você pode fazer com que determinados pacientes recebam consultas, orientações. Agora, ela não substitui a boa e velha medicina, que é uma boa anamnese, que é escutar o paciente, quer saber os seus problemas mais profundos. Muitas vezes, Thiago, a pessoa vai no médico com uma dor, mas a dor principal que ela está sentindo é o desemprego, é um problema em casa, com a família, com os filhos. Então, isso não é possível ser feito à distância. Só um médico olhando no olho, conversando, pesquisando a fundo as raízes, né, desses sintomas é que ele pode dar um diagnóstico melhor. Mas claro que a telemedicina pode sim complementar um sistema que ele é muito sobrecarregado. Um recurso, uma ferramenta a mais. Uma ferramenta a mais. Pensando sempre em desafogar. Como nós também queremos pôr em prática o que o Calil não colocou, que é tornar digitalizado e integrado o sistema de consultas em Belo Horizonte, né? Ou seja, se você vai numa UBS, você tem o seu prontuário. Se você for numa UPA, numa outra região, o seu prontuário é o mesmo. Tem que interligar isso, né? Bom, candidato, citei o exemplo da educação, justamente para eu falar das dificuldades, né, desse atendimento, desse ensino remoto à distância, mas agora vamos falar propriamente da educação. Primeiro eu queria uma análise, você falou algo rápido, mas queria que aprofundasse um pouco mais, uma análise da gestão atual, se você concorda com essa postura firme de vetar a volta às aulas, inclusive indo à justiça, naquele episódio do Colégio Militar, e caso eleito, qual que vai ser sua postura, projeção, sabendo inclusive desse cenário nosso de incertezas? Tiago, veja bem, a opinião pública desvirtuou o debate. O problema não é o retorno às aulas presenciais. Nisso o Calil está certo. E quem fala que tem que voltar à aula presencialmente agora é quem não está enxergando o problema da pandemia no mundo. Nós não vencemos a pandemia. A nossa crítica à gestão municipal em relação à educação, e que o prefeito tem que responder se ele for aos debates, que ele não foi no primeiro, é porque o índice de desenvolvimento da educação básica em Belo Horizonte caiu. Ou seja, desde 2007 ele vinha no crescente. E foi nessa gestão que ele caiu. Caiu por quê? Caiu porque a qualidade de ensino está pior nas escolas, os professores estão desestimulados, a questão pedagógica na secretaria e nas escolas foi modificada, e isso tem tido um reflexo objetivo. Então nós temos que separar o joio do trigo. Eu não faço coro com aqueles que acham que tem que voltar desesperadamente à aula presencial, porque eu respeito as autoridades sanitárias. Você só pode voltar com segurança. Eu não posso pôr uma criança dentro de sala de aula e ela voltar para casa e contaminar os avós, contaminar os tios. Esse é um outro debate que eu acho que a prefeitura acertou aí. O que ela errou e muito é, durante 6 meses, essas crianças não terem nenhum tipo de aula remota. O que ela errou e muito, e tem que explicar à sociedade que foi na gestão do atual prefeito
que pela primeira vez o índice da educação básica no município caiu, retrocedeu, ou seja, as nossas crianças estão com menos qualidade de ensino. O que ele tem que responder é porque há uma fila, antes da pandemia, de 3.600 crianças de 0 a 3 anos de idade fora da educação infantil, e isso não foi encarado, e esse número aumentou. Por quê? Porque as escolas infantis, muitas fecharam com a pandemia, e muitos pais perderam renda e tiraram seus filhos da escola, então essa demanda vai duplicar. Ou seja, o que está em jogo nessas eleições é que tem um setor que dizia o seguinte: ó, o Estado ele tem que ser um Estado muito forte para o interesse dos mais ricos e um Estado raquítico para o interesse dos mais pobres. Nós queremos mudar essa lógica. O que a pandemia nos mostra é que nós vamos sair dela com uma demanda pela política pública muito maior. Então nós vamos ter que ter a prefeitura ofertando mais serviços de saúde, mais escola. Então eu acho que a minha crítica principal à questão educacional reside aí. A nossa qualidade diminuiu. Nós temos crianças de 0 a 3 anos fora da escola. Nós temos crianças e jovens de ensino fundamental que não estão concluindo o ciclo. E Belo Horizonte tem algo inadmissível que nós vamos encarar. Nós temos 55 mil adultos que estão na condição de não alfabetizados, ou seja, são analfabetos. É inadmissível uma cidade como Belo Horizonte conviver com 50 mil pessoas que não sabem ler nem escrever. Isso é um problema civilizatório que a gente precisa encarar e resolver. Eu quero voltar sobre o assunto volta às aulas, mas vou aproveitar. As suas críticas ficaram claras. Mas quais são as soluções para aumentar o IDEB, para diminuir essas taxas que você citou? Ótimo. Primeiro, na educação infantil. Foi aprovado, a contragosto do Bolsonaro, o Congresso Nacional aprovou o Fundeb, e agora o Fundeb é uma matéria constitucional. E até 2026 o Fundeb vai pular de 10% para 23% de investimento da União, sendo que 5% tem que ser destinado à educação infantil. Então é com esse recurso que nós vamos construir escolas municipais de educação infantil e contratar profissionais para zerar essa fila. Essa é uma primeira questão. E a melhoria da qualidade do ensino passa por você equipar as escolas com bibliotecas físicas e virtuais, por você qualificar os professores, dando oportunidade a eles de cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, equiparar o salário da educação infantil ao salário fundamental, melhorar a estrutura física das escolas. Muitas não têm uma quadra poliesportiva, não têm uma área para desenvolver atividades artísticas, ou seja, nós precisamos investir de verdade em educação. E o que está a favor do município agora? Está a favor do município agora porque o Fundeb, eu lembro, eu quando fui deputado federal, essa foi uma luta enorme nossa, ele agora passa a ser uma matéria constitucional, independente de governo que entra ou governo que sai, isso é uma lei, está na Constituição. Então, se o gestor souber aproveitar esses recursos novos para investir na qualidade do ensino, Belo Horizonte pode novamente retomar a qualidade do ensino. Agora também, Tiago, precisa de diálogo, né? A Prefeitura Municipal, eu vou retomar as conferências municipais de educação, eu quero escutar pais, eu quero escutar professores, cantineiras, auxiliares de educação, porque a educação não é um caminho de mão única, a gente precisa construí-la mais coletivamente. Eu vejo candidatos querendo falar, eu vou criar a escola cívico-militar. Militar, bom, é dentro do quartel, é dentro do exército, é defendendo a segurança do cidadão, é defendendo as fronteiras. A escola tem que ser laica. Eu não quero uma escola que o debate seja escola sem partido. Escola não tem que ter partido, escola não tem que ter religião, escola tem que ter ciência. Escola tem que ser os princípios de Paulo Freire. Escola tem que ser uma escola para libertar as pessoas, para te dar uma condição de raciocínio, de encarar a vida de forma mais multilateral, mais crítica. Eu não quero uma escola que seja formadora de apertadores de parafuso. Eu quero uma escola que forme uma geração de forma consciente sobre o seu papel na sociedade. E é essa escola que está faltando em Belo Horizonte. E nós queremos investir nessa escola para que, dentre um período muito curto, a gente possa ter uma educação de qualidade. Sabe o que eu quero fazer, que é muito importante? Porque muito no debate da educação se fala só em salário. Eu quero introduzir com mais qualidade o ensino de matemática. A matemática, quanto bem ensinada nas escolas, ela vai ter um papel importantíssimo na vida desse estudante, para a faculdade, para a pós-graduação, enfim. E a gente
Português, redação, as nossas crianças leem mal, escrevem mal. Então a gente tem que pegar gargalos desse ensino para qualificá-lo. Aí nós vamos conseguir crescer no IDEB, aí nós vamos conseguir ter uma escola de fato de qualidade. De forma objetiva, candidato, porque a gente tem bastante assunto para conversar, pelo seu estudo, até para o plano de governo, quantas unidades seriam necessárias aí para construir? Em relação a, desculpa. As escolas que você falou no início da sua, olha, municipais você tem novas escolas. Só é possível saber isso exatamente quando a gente aferir no pós-pandemia qual é o déficit. Antes da pandemia, nós tínhamos uma demanda de 3.600 crianças. Então nós temos que ver o que disso dá para fazer com rede conveniada de creches, o que disso a gente consegue alocar na instalação própria da prefeitura e o que são escolas novas, mas com certeza dezenas de unidades dessas terão que ser construídas ao longo dos 4 anos, né? E também, na sua resposta, o piso nacional salarial do salário dos professores, é possível na sua gestão, caso seja eleito, atingir? Olha, há uma diferença, porque o piso estadual, Minas Gerais não paga. Aliás, o governador do meu partido, Flávio Dino, governador do Maranhão é um estado muito pobre, o Flávio Dino paga o maior piso salarial para um professor da rede estadual, que lá hoje está em R$ 6.300. Para você ter uma ideia, o piso em Minas Gerais, que é um estado muito mais rico, a média está na casa de R$ 2.800. Então, o que eu quero fazer não é... porque, na verdade, eu tenho que criar em Belo Horizonte, essa nossa pretensão é pagar aqui o maior piso municipal. Isso não está colocado ainda, porque não há esse piso para a educação municipal, né? Nós queremos fazer com que o educador municipal receba o maior piso na cidade de Belo Horizonte. Perfeito. Agora, rapidamente, sobre a volta às aulas. O Calil aqui falou de uma verba de 14 milhões, que já estão, esse dinheiro total já está reservado para que boa parte dele seja investido em intervenções físicas nas unidades de educação municipais, caso não tenha uma vacina que possa, pelo menos, minimizar o risco de contágio, né, da Covid-19 já para o primeiro semestre do ano que vem. Essa mesma linha de raciocínio que você, caso eleito, vai seguir, de usar intervenções físicas para poder, mesmo, né, que não tem uma vacina, tal, para poder retomar as aulas presenciais e prever, desculpa, uma pergunta um pouco mais, e prever também que a volta, independentemente do cenário, as aulas presenciais já voltem no primeiro semestre do ano que vem? Não, isso é uma irresponsabilidade. As aulas só podem voltar quando for desenvolvida uma vacina. E esse recurso seria muito melhor utilizado se nós o utilizássemos em equipamentos, em tablets, em smartphones, em internet, para que as pessoas possam ter de forma remota uma aula de qualidade. Repito, com pandemia, colocar criança dentro de sala de aula é um absurdo. Por quê? Porque essa transmissão vai se propagar mais rápido. Nós não sabemos se esse vírus, mesmo com vacina, ele vai ter variações, se ele vai ter novas ondas. Então, esse é um completo absurdo. Eu acho que deve se investir em tecnologia para que o estudante possa, da sua casa, assistir a aula remota, claro, caso não seja possível uma volta presencial. Transporte, Watson. Também um assunto muito discutido aí na pandemia. Ônibus lotados, mesmo com o fechamento da cidade, trabalhadores sendo obrigados a se colocar em risco, né? O Calil falou também em entrevista ao BHZ, repetiu também aqui nessa mesma cadeira que você senta, que não tem solução. Tem solução? Pô, se ele acha que não tem solução, ele deveria renunciar, porque o prefeito tem que achar a solução para o transporte. O problema é o seguinte, Belo Horizonte viveu um ciclo virtuoso em que o Brasil cresceu 8% ao ano e Belo Horizonte foi uma capital que o metrô não expandiu 1 quilômetro. Sabe por quê? Porque as empresas de transporte não deixam. Os prefeitos que passaram por Belo Horizonte no último período, todos eles são dirigidos pelas empresas de transporte. Nós precisamos mudar essa lógica. Eu estou propondo constituir um fundo. Veja bem, a lei diz que o transporte é um direito do cidadão, mas não financia esse direito. Quem financia o uso é o próprio usuário do transporte. É como se você fosse no SUS, se consultar com um cardiologista, e lá você pagasse a consulta. Por que você não paga lá? Porque você já paga seus impostos, que financia o SUS. Com o transporte, não. Ele é um direito, mas quem financia é o próprio usuário. Nós queremos construir um fundo municipal. Esse fundo vai ter dinheiro da prefeitura, vai ter dinheiro dos rotativos, e quero que tenha dinheiro das empresas de aplicativo, como faz São Paulo e como faz Curitiba, para que esse fundo possa fazer com que a passagem de R$ 4,50 ela desça para R$ 3,50.
Paralelamente a isso, nós queremos abrir de fato a caixa preta da BH-Trans, que o Calil prometeu e não fez. Então nós temos que saber esse contrato, quanto que as empresas estão sendo remuneradas, se ele é abusivo, se ele não é abusivo. E aliado a isso eu quero fazer com que aos domingos o transporte seja gratuito, como nos feriados já foi em Belo Horizonte, num período atrás, e a gratuidade para os estudantes da rede pública. Porque o estudante está numa fase que é uma fase de formação. Então ele precisa ter o transporte público para ir para a escola, mas também para ir para o cinema, para ir para um show, porque tudo isso faz parte da sua formação enquanto pessoa, enquanto cidadão. Então nós queremos atacar esse problema do valor das passagens, constituindo um fundo para que ele possa ser reduzido e investir em também transportes alternativos. Belo Horizonte, o Calil, nos 4 anos, não construiu 1 quilômetro de ciclovia, né? Nós não temos aqui bicicletários nos terminais de ônibus e nos metrôs. Você não tem uma política que estimule um novo modo de transporte que não um carro particular. Eu quero fortalecer o transporte coletivo público, mas para isso ele tem que ser mais barato, ele tem que ser mais seguro, tem que ser mais eficiente, tudo contrário do que ele é hoje. Né? Você antecipou, inclusive, uma próxima questão, que é justamente essa proposta prevista de cobrar 15 centavos por quilômetro rodado das empresas de aplicativo. Isso. O impacto da pandemia gerou ainda mais desemprego, né? A gente já não estava bem, a pandemia piorou esse cenário no Brasil e, obviamente, em Belo Horizonte também. Você não teme que essa proposta dificulte ainda mais a vida do motorista? Não, porque você precisa enxergar essa proposta como um todo. A Uber consegue ser a maior empresa de transporte do mundo sem ter um carro. Então, eu não estou inventando uma coisa nova, eu quero fazer o que São Paulo e Curitiba já fazem, que é taxar um pedaço desse lucro exorbitante, que, aliás, faz com que os seus trabalhadores trabalhem numa condição subhumana, porque eles não têm direito trabalhista, eles não têm férias, eles não têm carteira assinada, não têm 13º, para que isso subsidie um transporte que é um transporte coletivo. Então, veja bem, não é uma taxação, em hipótese alguma, sobre o motorista, é sobre essas empresas para financiar esse sistema de transporte. Mas como evitar que essas empresas não descontem do motorista? Com regulamentações próprias da prefeitura. A prefeitura ela precisa regulamentar o transporte de aplicativos na cidade, o que ela não fez. Regulamentando, você garante os direitos desses trabalhadores, que, aliás, já trabalham praticamente sem nenhum direito junto à Uber, né? Tanto é que daí surgiu a expressão uberização do trabalho, né? Quando uma pessoa trabalha sem direitos, qual que é a expressão que se usa? Uberização do trabalho. Tamanha desregulamentação trabalhista com os trabalhadores de aplicativos, que é um absurdo, né? De forma mais objetiva, por gentileza, para a gente falar sobre mais assuntos, eu queria que falasse um pouquinho sobre os cobradores. Qual que é a sua visão, sua proposta sobre os cobradores? Há um movimento para retirá-los? Não, tem que ter. Se eu estou defendendo geração de emprego, eu preciso gerar emprego de todas as formas. Eu defendo que tenha cobradores, eu quero regulamentar os informais para que eles se tornem formais, eu quero criar frente de trabalho. O maior problema, Tiago, nós vamos ver no pós-pandemia, chama-se desemprego e falta de renda. Então nós temos que ter criatividade, nós vamos ter que fazer obra, porque a construção civil gera emprego. Toda maneira de gerar trabalho e renda, ela é bem-vinda num cenário pós-pandemia. Então imagina, eu sou totalmente contra tirar cobrador. Aliás, os motoristas estão passando um sufoco, porque tem que dirigir, tem que sair, pegar as senhoras para subir, a pessoa com deficiência. Isso é uma super exploração. E a redução da velocidade máxima de algumas vias principais, vias arteriais? Deu bastante polêmica lá em São Paulo com Fernando Haddad. Qual que é a sua proposta? Já tem Amazonas, já tem a lista das avenidas que você gostaria de ver? Não, eu vou ser sincero, não tenho uma proposta objetiva sobre isso não, isso é caso a caso. Eu, como acredito que nós vamos ter um transporte coletivo que será o centro, ele vai, em certa medida, diminuir muito essa pressão de velocidade nas vias. Mas podemos pegar os bons exemplos aí do Brasil e do mundo. Perfeito. Comércio, vamos falar um pouquinho sobre comércio? Os comerciantes foram profundamente atacados, né, pela pandemia e, lógico, também pelo fechamento. Muito se fala em isenção, ou pelo menos postergar, né, jogar para frente o pagamento de impostos. Queria perguntar de você, caso eleito, como vai ajudar que pelo menos essas perdas sejam amenizadas, reduzidas dos comerciantes? Com imposto, só imposto, isenção, redução já é o bastante? Qual que é a sua visão? Nós estamos propondo 3 coisas fundamentalmente. São as isenções, que diz respeito a taxas, impostos, isso é importante porque é uma política emergencial, diz respeito a IPTU e certas dívidas do comércio com a prefeitura.
Uma segunda questão, nós estamos propondo um programa chamado BH Juro Zero, que é o quê? Que é o empréstimo aos microempreendedores individuais e microempresas no valor de até R$3.000, sendo que, pagando em dia as 8 parcelas, a prefeitura arca com juro. É uma experiência muito importante que já acontece na cidade de Florianópolis, e nós queremos trazer essa boa experiência para Belo Horizonte, e apoiar os micro e pequenos empresários com as compras governamentais. Nós queremos mudar os mecanismos, alguns mecanismos internos de licitações da prefeitura, porque muitas compras que a prefeitura faz, quem ganha essa licitação é uma empresa do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo. Eu quero fazer com que as micro e pequenas empresas de Belo Horizonte se organizem para acessarem essas compras governamentais e esse dinheiro da prefeitura ficar dentro do município e não haver uma evasão desse dinheiro para outros estados. Você propõe a criação de uma renda mensal de R$250, não é isso? Para 40 mil famílias? 42 mil famílias. 42 mil famílias. Fala um pouquinho sobre essa proposta, de onde viria esse recurso, esse dinheiro? Esse recurso vem do caixa da prefeitura. O problema é que o Calil, e agora o seu vice, que foi o homem da política fiscal do Aécio, eles acham que a prefeitura tem que ficar no azul e a situação do povo fica no vermelho, como se a prefeitura tivesse que ter lucro e não prestar o bom serviço. Eu quero mudar essa lógica. Eu estou querendo mostrar que em 2019 ficou no caixa da prefeitura R$194 milhões não executados. Esse programa vai custar 100 milhões por ano. Agora, quanto desses 100 milhões são introduzidos na economia do município? Praticamente tudo. Cada real desse, a pessoa não vai gastar esse dinheiro em Miami, não vai gastar esse dinheiro em Paris, ela vai gastar esses R$250 no sacolão do bairro, na mercearia do bairro. Então, esse dinheiro volta para a economia, aquece a economia. Então, tem dois sentidos. Um humanitário, porque é um recurso que faz com que as pessoas possam enfrentar esse momento de dificuldade da pandemia. E o outro argumento não é só humanitário, é econômico. Isso para a economia do município é bom. É como o Bolsa Família. Cada R$1 do Bolsa Família investido no norte de Minas equivale a outros R$2 gerados na economia. Então, eu quero mudar a lógica fiscalista da prefeitura para que as pessoas possam entender que prefeitura não é para ter lucro, mas é para induzir desenvolvimento, emprego, qualidade de vida. Para isso que serve a prefeitura. Seria um Bolsa Família municipal? Espécie de um programa de transferência de renda municipal. Perfeito. Para finalizar esse assunto amplo, comércio, economia, queria objetivamente, mais ou menos a provocação que eu fiz lá atrás, uma avaliação do que está sendo feito e como vai ser caso você seja eleito. O fechamento da cidade, como é que você está avaliando a reabertura, né, já agora a previsão da gente voltar com cinema, até mesmo com show, qual que é a sua avaliação e como vai ser? Lógico que não tem como a gente prever como é que vai ser essa pandemia, mas se o cenário piorar, se o cenário melhorar, como que vai ser essa transparência com o comerciante, com o cidadão, para ele saber o que vai abrir, se determinada taxa ser atingida, o que vai fechar? Olha, essa questão, Tiago, a gente tem que se apegar à ciência e não, como alguns fundamentalistas, a uma coisa esotérica, né, metafísica. Nós temos que respeitar aqui as orientações de médicos, especialistas, autoridades sanitárias e ser bastante objetivo. Se o R0 tiver abaixo de 1 em condições, vai se criando uma política gradativa de uma situação normal. Se não tiver, não tem outra saída. Até a vacina, os principais mecanismos mais eficazes são isolamento social e uso de máscara, lavar as mãos, e nós temos que respeitar isso. Então, não há grandes elucubrações sobre isso. Nós temos que respeitar o que dizem as autoridades e eu, como prefeito, vou respeitar. Se tiver condições de abrir, nós abriremos. Se tiver que fechar, nós fecharemos, mesmo que alguns bolsonaristas que acreditam que a Terra é plana e que o histórico de atleta não transmite a Covid, nós vamos fazer o que a ciência manda. Vai ser um pouco mais rigoroso do que está sendo a atual gestão? Olha, eu acho que no isolamento social, como eu disse, a prefeitura municipal, no que tange ao isolamento social, eu acho que ela teve uma postura correta, eu não poderia ser leviano em falar o contrário. As minhas críticas é que ela não encarou outros aspectos da pandemia, como eu disse, a educação, o apoio aos micro e pequenos empresários. A cidade é muito mais do que apenas o isolamento social, né? E a prefeitura não olhou essa complexidade que envolve uma pandemia. Essa nossa pauta, as perguntas foram feitas, construídas, conversando com especialistas, com referências na área. Agora eu vou reproduzir uma pergunta de uma referência, um especialista em segurança pública, o Jorge Tassi.
A Guarda Civil Municipal está muito alocada em ocorrências e fiscalização de trânsito, deixando de ser efetiva em rondas ostensivas e combates a outros crimes. Como alterar essa organização para garantir que os agentes sejam mais efetivos em ações que competem à Guarda, como a fiscalização de posturas? Você prevê uma segurança municipal efetiva e uma prevenção à violência? Pronto, esse é um ponto importantíssimo. Eu não quero fazer da Guarda Civil uma PM em miniatura. Eu acho isso um erro. Não é papel da Guarda Civil. Eu quero uma Guarda Civil que tem um papel comunitário, que tem um papel preventivo, que eu quero construir uma academia municipal da Guarda Civil, para que a gente possa formar uma Guarda Civil baseada em quê? Em valores de direitos humanos, em respeito. Não posso ter uma guarda... Eu fico vendo a Guarda Civil de Belo Horizonte, me dá medo. Ela parece uma PM, anda armada, com carros, com sirene, não é papel dela. Ela tem que intermediar confrontos na periferia, ela tem que zelar pelo patrimônio público, ela não pode ter uma ação repressiva como tem a Polícia Militar, que é o papel da Polícia Militar. Então já chega, muitas vezes, o excesso de violência da Polícia Militar. Para que nós queremos isso com a Polícia Civil? Eu quero uma Polícia Civil cidadã, uma Guarda Civil que vai ser vai intermediar relações com a sociedade, para pacificá-la, para ser lideranças comunitárias e não agir com arma, com repressão. Eu sou contra isso. Bem rapidinho, Adson, por gentileza, você vai desarmar a Guarda? Não sei, isso é um debate que nós temos que fazer, mas vamos torná-la menos violenta. Vamos dar uma pincelada que eu acho importantíssima ainda nessa parte mais temática, reproduzir mais uma pergunta de especialista ambientalista Milton Nogueira. Belo Horizonte é uma bacia encostada em uma montanha com dezenas de vales que eram ribeirões, córregos e depois foram asfaltados. Em países na Europa, como a Alemanha, por exemplo, córregos foram reabertos e passaram a fazer parte das cidades. O candidato tem plano de recuperar alguns dos ribeirões para que isso também aconteça por aqui? Tenho. Talvez seja o único plano de governo que propõe desconcretar 200 quilômetros de rios e córregos na cidade de Belo Horizonte. Como você bem falou, nós estamos numa caixa d'água, ou seja, aqui cai muita água do lado de uma montanha e os rios concretados. Então, quando você pega um período de chuva, você não tem vazão. Então, nós queremos ter uma política gradual de destampar determinados rios e córregos, cuidar de nascentes, construir matas ciliares, área de drenagem, absorção dessa água, telhados verdes, e, sobretudo, investir bastante na coleta de lixo, investir buscando recursos para encarar o problema de saneamento básico, que são problemas que agravam também a situação das enchentes. Vou agora reproduzir a pergunta de um leitor nosso. A gente sempre incentiva muito a participação do leitor, a gente só existe por causa do nosso leitor, né? É uma pergunta um pouco ácida, do Hilton SC. A minha pergunta é simples. Vocês acreditam que existe um candidato capaz de governar BH com olhar diferente de todos que pleiteiam um cargo? Claro que eu acredito, porque eu acredito na política, né? Aliás, nós precisamos retomar a política com P maiúsculo. É muito ruim isso que vem acontecendo no Brasil, que em 2018 a sociedade elegeu um presidente que não foi a um debate. É muito ruim ocorrer o que está acontecendo em Belo Horizonte, por isso eu valorizo o BHZ, de fazer essas entrevistas. Nós estamos correndo risco aqui de passar uma eleição onde todas as emissoras cancelaram seus debates em TV. Nós vamos eleger pessoas baseadas em quais propostas? Ninguém conhece as propostas. Ou seja, isso é um problema para a democracia. A democracia pode ter muitos defeitos, agora não tem um sistema político encontrado na humanidade que seja mais eficaz que a democracia. Então a gente precisa acreditar nela, votar consciente e ter um debate profundo para que as pessoas possam analisar programas, candidatos e votarem com mais consciência. São 12 anos sem candidatura aí do PCdoB à prefeitura, né? A última tinha sido com a Jô. Sim. O que aconteceu? Por que voltou a ter uma cabeça de chapa aí? Olha, nós voltamos porque nós temos sido cobrados nas ruas. Olha, o PCdoB onde governa bem, o Maranhão é um bom exemplo, Aracaju foi um bom exemplo, Olinda e tantas cidades. Por que não ter candidatura nas capitais? Então, como você bem disse, tem 12 anos que nós sempre fizemos alianças, apoiamos outros candidatos e achamos por bem agora falar por nós mesmos, né? Ou seja, mostrar nossa cara e nossas propostas. Sobre alianças, né? Em 2012 apoiou o Patrus, né? Em 2016 Reginaldo Lopes, em 2018, né? Estadual, foi o Pimentel. O PCdoB tem feito escolhas ruins? Não, acho que são escolhas que fazem parte de um determinado campo. Nós apoiamos essas 3 eleições o PT,
Nós tínhamos um programa de muitas afinidades na época com o PT, mas nós vemos uma nova conjuntura. Então, o PT é um partido, o PCdoB é outro. Nós não estamos aqui para fazer uma campanha contra o PT ou contra qualquer partido. Nós estamos aqui para mostrar que o PCdoB vai completar em 2022 100 anos. Isso muito nos orgulha. Nós não somos um partido de ocasião que nasceu em função de uma crise aqui ou acolá. E eu acho que é um partido que tem legitimidade para encarar essa onda de crescente fascismo, de crescente ataque às liberdades que o Brasil está vivendo. Então nós estamos animados com essa perspectiva. O termo comunista ganhou ainda mais holofotes, né? Principalmente na eleição de 2018, muito levado até para um significado pejorativo. O que você tem a dizer sobre esse movimento aí de cada vez mais associar o termo, né, o comunismo, a ideias ruins? Olha, eu fico feliz quando o Bolsonaro, espero que o Bolsonaro esteja certo. Se ele estiver certo, 70% dos brasileiros são comunistas, porque todo mundo que é contra o governo dele é acusado de comunista. Quem propaga contra o comunismo hoje é o Trump, são essas forças ultraconservadoras que tanto mal têm feito para a humanidade. Então, para nós, comunismo é sinônimo de bem comum, de defesa do SUS, de política pública, de emprego, de um Estado que funcione para a maioria das pessoas, de desenvolvimento. Nenhum país cresce tanto a sua economia hoje como os países comunistas. Quem tem crise na economia são os países capitalistas. Então, eu acho que isso faz parte de uma luta ideológica que o mundo vivencia, mas eu penso que nessa luta ideológica também é importante nela, e daí a minha candidatura, reivindicar-se uma candidatura de esquerda. Ela é uma candidatura de esquerda por quê? Porque nós acreditamos nesses princípios da solidariedade, do bem comum, de um Estado forte, de políticas públicas, porque eu acho que o outro lado, né, que se diz capitalista e que acredita no mercado, tem visto que o mercado não dá conta de resolver os problemas da humanidade, como não deu conta agora na pandemia. Então, tomara que o Bolsonaro esteja certo, que aí seremos 70% da sociedade brasileira e teremos grandes figuras, né? Chico Buarque, Fernanda Montenegro, todos eles passaram a ser comunistas porque se opõem ao Bolsonaro. Candidato, falando sobre esquerda, a gente tem diversos candidatos, são 15, dos quais diversos do espectro aí à esquerda, né? O que aconteceu com a união da esquerda? Isso nunca existiu. Falta uma união, né, juntar um bloco. Isso pode, inclusive, nessa nossa realidade local, fortalecer o Calil? Não, eu acho que o PCdoB é o único partido, talvez, de esquerda, que não tenha participado do governo do Calil. Então, nós não tínhamos por que estar com o Calil. Nós nunca participamos, né? Nós sempre fomos oposição ao Calil. Talvez, se tivéssemos participado, a tendência nesse momento era estar junto com ele. Agora, eu não acho que há uma falta de unidade na esquerda. O PCdoB, como você bem disse, nas últimas eleições, apoiou outros candidatos da esquerda. O que está em jogo agora é que o PCdoB acha que tem boas propostas, está maduro para governar. Eu acho que a minha candidatura, eu, por exemplo, eu tenho 44 anos, eu fui ministro de Estado, fui secretário, deputado federal, fui presidente da UNE. Acho que a gente tem que confrontar os currículos. Eu sou candidato, não apenas porque eu sou do PCdoB de esquerda, mas é porque eu tenho uma trajetória, eu tenho experiência, eu sou formado em administração pública, eu conheço a gestão pública e eu acho que isso me credencia para ser prefeito. Queria muito ter o apoio de outros partidos da esquerda, como o PCdoB em outros momentos já apoiou outros partidos da esquerda. Mas não tivemos, a gente entende que cada partido tem o seu direito de lançar os seus candidatos. Espero chegar no segundo turno e poder contar com o apoio dos outros partidos, não apenas da esquerda, porque eu quero fazer um governo amplo, né? Aliás, uma característica do PCdoB não é o hegemonismo ou o sectarismo de achar que só a esquerda é boa e só ela sabe governar. Isso é uma esquerda do passado. Nós somos uma esquerda que pensa no futuro. Eu quero ser prefeito para governar com todos os partidos, com a Câmara Municipal, porque a aliança não pode se dar por siglas partidárias. A aliança se dá por um programa. Todos aqueles que forem a favor desse programa serão bem-vindos, porque os problemas de Belo Horizonte são muitos e nenhum partido isoladamente é capaz de solucionar esses problemas. Dentro desse seu currículo que você deu uma pincelada, citou um pouquinho, tá? A participação do governo Lula, né? Sim. Você foi secretário de Esporte Educacional do Ministério do Esporte, certo? Isso. Durante esse período, inclusive, teve alguns escândalos, né? Com o Orlando Silva, também com o Valdemar Souza e o programa Segundo Tempo. O que você tem a dizer sobre esses problemas? Você trabalhou ali, se não de perto, né? Na pasta. E se teme que isso possa te prejudicar de alguma forma nessa sua disputa atual? Não, de forma alguma. Eu acho que todos que passaram por aqueles governos, ainda bem que no Brasil tem democracia, diferente hoje do Bolsonaro, né?
que ele disse que ia acabar com a Lava Jato, porque ele não quer apurar nenhuma denúncia, né, no seu governo. Naquele momento era diferente, naquele momento se tinha denúncia e se apurava a denúncia. O importante é isso, aquelas denúncias foram feitas, foram apuradas, eu nunca fui condenado a nada, ou seja, o que mostra que a democracia sempre vence no final. Em 2015, enquanto deputado federal, você apresentou um projeto de lei que criminaliza a apologia ao retorno da ditadura militar ou a propagação de novas rupturas institucionais. O atual presidente ele fala que não houve, né, uma ditadura militar, ele é um tanto polêmico, controverso quanto a esse assunto. O que você tem a dizer sobre isso, ainda mais fazendo essa ponte com um projeto já apresentado lá atrás? Eu fiz esse projeto pensando exatamente nele e nos seus filhos, né, porque não é democrático você sair pela rua com a suástica nazista, porque o nazismo significou um período da história da humanidade de morte aos judeus, de morte aos comunistas, de perseguições. Como não é democrático eu sair na rua fazendo apologia a um regime que matou milhares no Brasil, que torturou milhares no Brasil. Ou seja, aliás, a anistia no Brasil ela selou uma certa paz entre a ditadura e as vítimas da ditadura. Então o Bolsonaro quer hoje reaquecer isso, por quê? Porque ele quer romper com o pacto que a sociedade brasileira construiu na Constituição de 88. A Constituição Cidadã foi uma Constituição que tentou passar o Brasil a limpo e ver o Brasil para o futuro. É exatamente esse pacto que ele quer romper. Então ele quer dizer que não houve ditadura, que não houve torturador, ele quer acabar com direitos sociais, acabar com o SUS. Por quê? Porque ele é contra aquele pacto democrático que foi constituído pela sociedade brasileira no colégio, na Constituinte, em 88. Agora, a ditadura não existir no Brasil, não ter existido no Brasil, é como os seus seguidores que acham que a Terra é plana, e que, enfim, que não existe a pandemia, ou seja, essa concepção hoje, né, obscura, né, medieval, que prevalece nesse governo, onde um ministro da Saúde, depois de 150 mil mortos, diz que não conhecia o SUS, né, ou um presidente da Fundação Palmares diz que não houve escravidão no Brasil. Falar o que desse governo? Isso é a pós-verdade, isso é a fake news, né? E qual que é a sua avaliação do impacto, né, desse pensamento, dessa linha de raciocínio sendo postergada por um presidente da República? O problema é que é isso, a gente vive quase que algo agora comandado não por fanáticos a partir de seus computadores, mas isso passou a fazer parte de uma política de Estado. O Bolsonaro, quando vai proferir o seu voto contra a Dilma, homenageia o brilhante Ustra, que foi um torturador, um assassino. O Mourão, que é vice-presidente da República, disse essa semana que mantinha relações muito próximas com o Ustra. Qual o legado que fica para essa geração? Essa geração que nasceu pós-85, essa geração ela está recebendo do presidente da República, do governo federal, uma ideia distorcida do seu país. Isso é muito grave para o momento atual e também para o futuro, porque um país que não tira lições da sua história, do seu passado, é um país que está fadado a repetir os seus erros. Então é por isso que em 2018 a sociedade brasileira elegeu uma pessoa como Bolsonaro. Se nós tivéssemos uma consciência política maior sobre o processo histórico brasileiro, figuras como Bolsonaro seriam figuras que jamais assumiriam a presidência da República. Mas assumiram exatamente por isso, porque essa história não é contada, essa história foi escamoteada, né, por esses setores. Então isso é muito perigoso para a geração atual e para a geração futura. Você é muito crítico ao Bolsonaro. E você é crítico também ao Zema. Como vai ficar, caso eleito, esse diálogo com o governo estadual, com o governo federal? Ótimo, porque passou a eleição, passou a disputa eleitoral. Pelo menos eles deveriam analisar assim, o presidente da República é o presidente da República, o governador de estado é o governador de estado, o prefeito de Belo Horizonte é o prefeito de Belo Horizonte. Não importa se eu sou galo ou cruzeiro, se eu gosto do vermelho ou se eu gosto do amarelo. É uma relação institucional. Todos nós chegamos ali pelo voto direto do povo. E eu espero que eles respeitem o voto da população de Belo Horizonte. Sabe por quê? Nós vamos ter altivez. Toda vez que se achou que alinhar município, estado e a União beneficiaria o município, isso não deu certo. Por quê? Porque o que garante na política o respeito não é a subordinação, mas é a altivez, é o respeito. O respeito não é olhar para o outro querendo ofender o outro, mas o respeito é olhar no fundo do olho e dizer, olha, você chegou aí de forma eleita e eu também cheguei. Eu exijo respeito assim como eu te respeito. É isso que traz os recursos para Minas Gerais. É isso que traz os recursos para Belo Horizonte. Veja bem, a postura subalterna do Zema em relação ao Bolsonaro.
Trouxe o que para Minas Gerais nesse período? Qual o grande investimento? Qual benefício teve? Não ter assinado a carta dos governadores. 22 governadores assinaram a carta de combate à Covid. O Zema não assinou. Trouxe algum benefício? Não. Porque aí o Bolsonaro passa a não respeitar o governador. Não merece o meu respeito, porque não tem altivez. É uma pessoa que fala comigo de joelhos. E nós não vamos falar de joelho, vamos falar olhando no olho. Sobre voto, as pesquisas mostram ali 1%, seu, né? Nada muito diferente de 1%. Como virá? Você tem alguma meta? A meta não é ser eleito? As pesquisas estão empatadas, a não ser que você tenha vendo pesquisa diferente da minha. Todas as pesquisas que eu vi têm empate técnico de segundo lugar. Isso é uma questão científica e técnica. Se você pegar o segundo colocado tem 6% e o último com 0%, se eu trago 3,5% para baixo e subo esse 3,5%, empate técnico. Agora, o problema é que eles estão querendo dar uma carta em branco para o Calil. Quando as grandes emissoras, Globo, Record, SBT, desmarcam o debate político, eles querem antecipar uma vitória eleitoral. Não tem debate. O que nós estamos pedindo, não importa eu terminar a eleição com 0, o que eu quero é debate. Vamos dar oportunidade das pessoas colocarem suas propostas, de dizerem o que estão defendendo. Ora, se o Calil for melhor, que a população reeleja, nós vamos respeitar. E no dia seguinte eu sou o primeiro a estar trabalhando por Belo Horizonte. Agora nós não podemos dar uma carta em branco. A esquerda precisa forçar um segundo turno. É errado essa confusão que se fez e parte da esquerda está no governo, porque o Calil é um homem do PSD. O PSD é um partido de sustentação do Bolsonaro. O sobrinho do Silvio Santos foi o primeiro a ganhar o Ministério das Comunicações. Nós vamos dar um cheque em branco e essa eleição acabar em primeiro turno? Isso é ruim para Belo Horizonte. Vamos fazer um segundo turno. E no segundo turno tem tempo igual. E no segundo turno não tem como fugir de debate. E no segundo turno a população vai votar naquele que acha que é melhor preparado e tem as melhores propostas para BH. Candidato, já estouramos, só bem de forma resumida, objetiva, como sem debate conseguir mostrar essas propostas que você disse? A partir do BHZ, que é democrático, que nos traz aqui, a partir do que eu fiz hoje, 7 horas da manhã, estando na CEMIG, distribuindo meus panfletos, a partir do programa eleitoral. Agora, quero deixar aqui minha indignação. Nunca Belo Horizonte passou por uma eleição em que os principais veículos de comunicação cancelaram os seus debates. Nós vamos colher o fruto disso no futuro, porque esse ataque não é a mim, o Adson Ribeiro, candidato, que até acho que venci o debate da Band, pelo menos no meu campo, mas não é um ataque a mim, isso é um ataque à democracia. E nós vamos colher caro isso. É um absurdo que os meios de comunicação estão querendo fazer. Nós queremos o seguinte, mais debate, para que as pessoas escolham com consciência. Quando não se tem debate, se elege o Witzel, que era um homem temente a Deus, que era um homem que ia metralhar traficante do helicóptero, e um ano depois descobriu que ele roubava os dinheiro da saúde. Quando não se tem debate, elege um presidente como Bolsonaro. Quando não se tem debate, vai se eleger o quê em Belo Horizonte? Então nós queremos isso, é o direito de apresentar nossas propostas, de ser criticado, de receber elogio, mas de fazer o bom debate, para que a população seja esclarecida e vote no melhor, apenas isso. Muito obrigado, Adson. Eu que agradeço. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e continue de olho na cobertura das eleições do BHZ.